Ora viva pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Mercado Flash. Sábado estamos num novo fim de semana. Eu sou Humberto Ferreira, estarei convosco durante este fim de semana para vos apresentar as principais novidades que aparecem. Muitos rumores, já sabem que este é um período onde os rumores são mais que muitos e as oficializações são bastante poucas. 6 de junho de 2026, uma bela capicua para este sábado, 6/6 de 2026, com uma lista bem bonita para vos trazer. Quero-vos agradecer a todos que estão aí desse lado de uma forma constante, fiel e muito presentes. Obrigado a todos. Obrigado pelos vossos likes no vídeo, pelos vossos comentários, as inúmeras correções que nos mandam, as boas correções que nos mandam. Muito obrigado pelo vosso feedback. Cá estamos sempre para o aceitar. Obrigado mesmo por estarem desse lado. Já sabem que se são novos no canal do YouTube do 00, não se esqueçam de fazer a vossa subscrição. Nós gostamos muito de vos ter aqui connosco e prometemos trazer conteúdo próprio do 00, boas histórias, boas entrevistas e, claro, está sempre aqui durante este período de transferências o nosso Mercado Flash, que vai convosco até ao início de setembro. Quando terminar o mercado de transferências, nós também fazemos um ponto final. Neste mês de junho vamos ter uma live lá para o final do mês, em julho a mesma coisa, em agosto também, e as grandes lives malucas do final de mercado também estão prometidas para o último dia do mercado de transferências. Sem demoras, avançamos com a nossa lista de jogadores, que hoje tem muitos jogadores do Sporting. Começamos com a Souleymane Faye, o senegalês que foi contratado por 6,5 milhões ao Granada, vai ter aqui um V de volta, porque vai regressar à Espanha, vai regressar à segunda Liga Espanhola, e a equipa do Granada é quem está com o grande interesse de poder reabilitar a confiança de Faye. Faye não encaixou na equipa do Sporting, teve várias oportunidades, mas nunca conseguiu agarrá-las, participou em 9 jogos, fez apenas uma assistência, com a camisola dos Leões somou pouco mais de 120 minutos, entre 5 jogos na Liga, 2 jogos na Taça e também 2 participações nas competições europeias. Estamos a falar de alguém que somou com a camisola do Sporting cerca de 150 minutos, 160 minutos, portanto bastante pouco. Ele vai emprestado, não há nenhuma opção de compra, pelo menos estas as últimas informações que tivemos. É um jogador que o Sporting quer manter também debaixo do seu radar, tem contrato até 2030, uma cláusula de rescisão bastante alta, e o Sporting quer manter Souleymane Faye debaixo da sua alçada. É para já um empréstimo clássico que vai ter à equipa do Granada. É para já as últimas informações que tivemos, não está nada fechado, mas é o que está previsto de acontecer, um empréstimo sem opção de compra de Faye novamente ao Granada. Olhamos para o arrumar de contas de Alisson Santos. A equipa do Napoli tinha uma opção de compra, acionou, comprou Alisson Santos por 16,5 milhões à equipa do Sporting, já tinha também pago um empréstimo, um negócio que vai render aos cofres dos Leões cerca de 20 milhões de euros, um jogador que o Sporting contratou à equipa da União de Leiria por um valor bastante baixo. Jogou a primeira metade da temporada, participou em mais de 30 jogos com a camisola do Sporting. Os golos na Liga dos Campeões foram uma montra tremenda para Alisson Santos, 3 golos praticamente que deram vitória ao Sporting, portanto os milhões também aí amealhados. É um jogador que pagou com esses golos quase o investimento que o Sporting tinha feito. O Sporting depois vendeu ou emprestou com a opção de comprar o Napoli, fez 15 jogos com a formação napolitana, marcou 4 golos, e os napolitanos contrataram então a título definitivo Alisson. A sua preponderância no futebol italiano e no Napoli foi tão grande que chegou o seu nome a estar na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti, inclusive para este Campeonato do Mundo, algo que não aconteceu, mas Alisson Santos vai então manter-se no emblema napolitano e já foi vendido. O Sporting consegue aqui já uma venda bastante boa, de cerca de 20 milhões de euros na globalidade do negócio, com a saída de Alisson Santos. Quem vai renovar é Eduardo Quaresma, está tudo acertado, só falta mesmo a fotografia da praxe e colocar tudo no preto e no branco. O defesa central do Sporting, de 24 anos, que na última temporada fez 31 jogos, 2 golos e 3 assistências, vai prolongar o seu vínculo até 2030, vai manter a cláusula de rescisão. As últimas informações que temos é que vai manter a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e o novo contrato é até 2031 e não até 2030, como estava a dizer anteriormente por erro.
É um jogador que o Sporting naturalmente tem bastante presente na sua projeção de futuro, já ganhou bastante o seu espaço, vai ser uma das referências também do eixo defensivo da equipa de Rui Borges para a próxima temporada. Eduardo Quaresma, não há aqui grande segredo, o Sporting quer dar reforço ao jogador, vai ter também uma melhoria salarial e tem o prolongamento do vínculo que era até 2028, até 2031, tudo acertado. A história vai ser também finalizada com as habituais fotografias da praxe dentro de poucos dias. Quem está mesmo da porta de saída do Sporting é Pedro Gonçalves, já depois de termos dito ao longo das últimas semanas que da Arábia Saudita havia o fundo de investimento estatal árabe, o PIF, para tentar contratar Pote, faltava definir qual é que era o clube. Hoje ficamos a saber que o Al Ahly de Jeddah está muito perto de poder avançar com a proposta, não especificamente o Al Ahly, será o PIF que vai comprar o jogador ao Sporting. O Sporting quer vendê-lo por cerca de 30 milhões de euros. A equipa e o fundo de investimento não quer ir tanto nesse valor. Estamos a falar de uma verba que rapidamente, certamente, as duas entidades vão encontrar aqui um meio termo, porque a equipa do Al Ahly e o fundo de investimento quer chegar aos 25 milhões de euros, o Sporting quer 30, o negócio vai fazer-se muito perto, com certeza, daquilo que pretende a formação do Sporting, ainda com objetivos aqui à mistura, portanto... é quase um fim de ciclo de Pote com a camisola leonina. O jogador de 27 anos deve mesmo mudar-se para a Arábia Saudita na próxima janela de transferências, um jogador que esteve 6 temporadas com a camisola do Sporting, na última época 15 golos e 9 assistências em 41 jogos, épocas sempre muito altas, com grandes números, na ordem dos... a pior época foi a do ano passado, onde teve lesionado e fez 6 golos e 6 assistências. Para trás, recordamos, 20 golos numa época, 23 noutra, que deram direito também ao título de melhor marcador do campeonato. Pote esteve em grande destaque com a camisola do Sporting, vai sair então. E há esta abertura da equipa do Al Ahly para receber o internacional português. Agora, olhamos para o Benfica, porque Tomás Araújo está a ser bastante pretendido no mercado para poder ser vendido. O Benfica sabe que o negócio de Tomás Araújo pode ganhar outros contornos, até pela presença do defesa central português nas escolhas de Roberto Martínez para a fase final do Campeonato do Mundo, e o Benfica já colocou um valor mínimo para vender Tomás Araújo, são 50 milhões de euros. O defesa central tem contrato até 2029, está blindado também com uma cláusula de rescisão bastante alta, e a equipa do Benfica está na disposição de poder vender Tomás Araújo, mas para isso a proposta tem que rondar os 50 milhões de euros. Hoje, da Alemanha, chega um possível interesse do Bayern de Munique. O Bayern de Munique não fez qualquer proposta ao Benfica, mas já tentou perceber até onde é que tem de ir essa proposta para convencer as águias. A equipa do Bayern de Munique pode intensificar aqui negociações. O Bayern de Munique tem boas relações com o Benfica e normalmente tenta fechar cedo. Os valores, por norma, também não são tão altos, mas a verdade é que os negócios cada vez são mais caros, e a equipa do Benfica não quer vender Tomás Araújo por menos deste valor, até porque há um desejo de Rui Costa de poder ter uma dupla de centrais made in Seixal, seria com Tomás Araújo e António Silva. No entanto, pode ter que vender Tomás Araújo se tiver uma verba superior a 50 milhões de euros, é o valor que a equipa do Benfica coloca para poder abrir mão do defesa central de 24 anos, nascido em Vila Nova de Famalicão. Na última temporada, com a camisola do Benfica, participou em 39 jogos, quase 3 mil minutos nas pernas, fez um golo e também 2 assistências. Ainda do lado do Benfica está na lista de saída Enzo Barrenetxea, o médio-centro argentino não entra nas opções de Marco Silva, apesar de ainda não ter sido apresentado como treinador do Benfica. Marco Silva já está a monitorizar o plantel e Enzo Barrenetxea não faz parte das opções que o treinador português quer ter no seu grupo de trabalho. O Benfica tem aqui uma dor de cabeça para colocar no mercado, porque Enzo Barrenetxea custou cerca de 15 milhões de euros, primeiro por empréstimo, mas rapidamente atingiu o valor de minutos e de jogos disputados. Ele, com a camisola do Benfica, Enzo Barrenetxea, fez 43 jogos, mais de 2.900 minutos nas pernas, 2 golos e uma assistência, foi perdendo espaço, fulgor.
acabou mesmo a época a não ser utilizado, e o Benfica quer tentar vender Enzo Barrenetxea. O jogador custou 15 milhões de euros, primeiro por empréstimo, depois a obrigatoriedade de contratar ao Aston Villa, e o Benfica tem que tentar encontrar aqui um espaço para colocar Enzo Barrenetxea e por um valor que compense também o investimento colocado em cima da mesa. Há vários cenários que o Benfica está a tentar estudar, não há nenhuma proposta concreta, mas os jogadores é para ser vendido ou pelo menos emprestado com uma opção de compra nesta janela de transferências. Recordo que Enzo Barrenetxea tem um valor de mercado 0,0 na ordem dos 12 milhões de euros. Avançando para falarmos do Futebol Clube do Porto, porque da Argentina chega a nota de que Gustavo Puerta, um médio centro, aliás, colombiano, que pertence ao Racing Santander, subiu divisão à La Liga para esta temporada, pode estar na órbita dos Dragões. Este médio-centro é um nome seguido por vários clubes da Europa. Estamos a falar de Betis de Espanha, Villarreal de Espanha, Bolonha de Itália, e o Futebol Clube do Porto faz parte desta lista de clubes interessados em tentar contratar o Gustavo Puerta. Não houve nenhuma proposta formal, o 00 sabe que não houve nenhuma proposta formal. O Futebol Clube do Porto está a estudar esta hipótese. É um jogador muito físico, é um jogador muito virado para a frente. Este médio centro clássico vai estar presente pela seleção colombiana no próximo Campeonato do Mundo. Está de resto a trabalhar com a seleção colombiana neste Campeonato do Mundo, e por isso mesmo é um jogador que qualquer uma destas equipas interessadas vai tentar fechar até ao arranque do Campeonato do Mundo. A Colômbia arranca o Campeonato do Mundo a 17 de junho, e é um jogador que qualquer uma das equipas vai tentar fechar durante este período. O Futebol Clube do Porto poderá intensificar os seus esforços por uma proposta a rondar os 8 milhões de euros. Gustavo Puerta tem valor de mercado no 00 de 5 milhões de euros. Na última temporada foi um dos indispensáveis das escolhas do Racing Santander. Participou em 33 jogos, marcou um golo, uma assistência. Estamos a falar de um médio com uma grande projeção defensiva. É um médio muito estanque, é um médio com um bom estilo sul-americano, que joga na tal posição de volante, tanto pode jogar bem a médio defensivo como a médio interior em qualquer um dos lados, mas essencialmente o seu trabalho é de muito recuperador de bola e é de primeira organização ofensiva. É um jogador muito físico, atenção, e que pode encaixar aqui numa vertente até de mexida do Futebol Clube do Porto, se houver alguma venda, nomeadamente de Alan Varela. É um jogador muito deste perfil, mas os Dragões poderão ter que antecipar para que o Gustavo Puerta não fique mais caro logo a seguir também ao Campeonato do Mundo. Ainda do futebol português é notícia hoje Gabriel Silva. O Sporting de Braga tem este assunto arrumado. Gabriel Silva do Santa Clara vai ser reforço do Sporting de Braga até 2031. O negócio está a ser ultimado. Os arsenalistas querem pagar 3 milhões de euros à cabeça, mais meio milhão por objetivos. A equipa do Santa Clara está a tentar esticar aos 4 milhões, com 13 milhões e meio à cabeça, mais meio milhão por objetivos, e portanto o negócio está aqui nos pequenos detalhes. Gabriel Silva vai ser reforço do Sporting de Braga até 2031. Estamos a falar de um extremo muito rápido, que tanto pode jogar no lado direito como no lado esquerdo. É um extremo de pé direito, mas que tem a capacidade de cair em cada uma das alas, e vai ser reforço arsenalista para a próxima temporada. É um assunto que está resolvido. O Sporting de Braga, que está no mercado a tentar contratar o sueco Marcus Lindey. Estamos a falar de um médio centro de 23 anos, um jogador com uma grande capacidade de chegar à zona de finalização, perfil, se quiserem, de Rodrigo Salazar, mas não tanto de condução de bola. É um jogador que gosta de jogar a 2 toques e progredir-se em aceleração. Ele estava a jogar nos Países Baixos na equipa do Heerenveen. Na última temporada participou em 37 jogos, marcou um golo e fez 2 assistências. Este jogador que o Sporting de Braga está a tentar contratar por uma verba a rondar os 5 milhões de euros. Marcus Lindey tem 23 anos, esteve a cumprir a segunda temporada ao serviço do Heerenveen. Ele tinha sido contratado ao Vasteras da Suécia em janeiro do ano passado, uma época completa na Eredivisie, e portanto o Sporting de Braga está a tentar fechar este negócio. Um jogador com uma grande projeção de futuro, pode encaixar muito bem no estilo de jogo também de Carlos Vicens. Marcus Lindey é um nome para acompanharmos durante os próximos dias, que pode chegar então ao futebol português. Quem deve estar de saída mesmo do futebol português é no Assaviolo. O Trabzonspor, já depois de ter levado Sidney Cabral do Benfica, vai contratar
ao Vitória Noah Saviolo por 12 milhões e meio de euros. Era um dos nomes mais vendáveis por parte da equipa vitoriana, já depois de ter vendido Diogo Sousa ao Estrasburgo. Tem aqui a saída de Noah Saviolo, ele estava no mercado, o negócio até ponderava-se que podia acontecer antes mesmo do fecho de mercado, não tinha treinado nos últimos, ou melhor, do fecho do campeonato, não tinha treinado nos últimos dias antes da equipa do Vitória se despedir frente à formação do Nacional da Madeira na Madeira. Acabou por acontecer agora e vai acontecer agora. Noah Saviolo vai mudar-se para a Turquia, vai ser jogador do Trabzonspor, o acordo está fechado e o jogador de resto já está na Turquia para assinar contrato até 2030 com a equipa do Trabzonspor. Falamos agora de Abraham Marcos, o avançado nigeriano, extremo, que tanto joga no lado esquerdo como no lado direito, pé esquerdo, aliás, pode estar aqui numa mudança completamente radical da sua carreira. Aos 26 anos, este jogador, que pertence ao Estrela da Amadora e tem um valor de mercado de 950 mil euros, está a equipa do Estrela da Amadora a negociar uma possível transferência do jogador para o Vasco da Gama para ser anunciado no San Januário. Estamos a falar de uma venda que pode chegar aos 2 milhões de euros, é o que pretende a equipa do Estrela da Amadora com este negócio. Abraham Marcos, que na última temporada ao serviço do Estrela da Amadora participou em 31 jogos, 5 golos, 6 assistências. Estamos a falar de um internacional nigeriano que pode mudar então aqui claramente de latitude, depois de ter chegado a Portugal pela porta do Feirense, vindo do Remo Stars da Nigéria. Ele chegou a estar também na equipa do Portimonense, na equipa B do Futebol Clube do Porto, inclusive na equipa principal. Esteve a última temporada completa no Estrela da Amadora e pode estar aqui então de saída para a formação do Vasco da Gama a troco de 2 milhões de euros. Quero saber a vossa opinião, malta que está aí desse lado, destes negócios que muitas das vezes nos surpreendem. Se vocês acham que Abraham Marcos tinha espaço na Primeira Liga Portuguesa e não deveria ir para o Brasil, ou se esta é uma boa opção de mercado também para Abraham Marcos. Agora falamos de Michael Olise, porque as eleições do Real Madrid estão a aquecer completamente este mercado de transferências nesta altura, e depois de muita gente ter ouvido Florentino Pérez a falar de 150 milhões de euros para contratar um galáctico e em Espanha muito ter centrado atenções em João Neves e em Vitinha, hoje ficamos a saber que é Michael Olise. Já tínhamos dito de resto há 15 dias, quando da presença de José Mourinho na final da Taça da Alemanha em Berlim entre o Bayern de Munique e o Stuttgart, que Michael Olise era o seu desejo. É mesmo o desejo de Mourinho contratar o internacional francês de origem britânica. Ele nasceu em Londres, de resto cresceu sempre em Londres, e Michael Olise, a equipa do Real Madrid, quer contratá-lo ao Bayern de Munique por 150 milhões de euros. É a proposta galáctica que Florentino Pérez vai fazer aos bávaros depois de ser reeleito, e se for reeleito, como presidente do Real Madrid durante este domingo. Olise, na última temporada, 27 assistências, 22 golos, 52 jogos ao serviço do Bayern de Munique. É um jogador zaço, é mesmo nível galáctico para entrar aqui no Real Madrid. Não sei se encaixa bem no perfil do Real Madrid. É um jogador muito sui generis, Michael Olise. Vamos lá ver como é que esta história acontece e se acontece esta mexida. Quero saber também a vossa opinião aí na caixa de comentários do YouTube. João Palhinha, a equipa do Tottenham, e há novidades sobre João Palhinha. O Tottenham está a fazer um forcing junto do Bayern de Munique para baixar a opção de compra. O Bayern de Munique tinha estipulado em 30 milhões de euros. O Tottenham não quer ir além dos 20 milhões. Eu diria que a história vai encontrar-se no meio, nos 25, com o Tottenham a ter aqui 5 milhões por objetivos, possivelmente para atingir mediante a performance de João Palhinha. Não esquecendo que o Sporting está também debaixo do olho. Se o negócio não acontecer para o Tottenham, o Sporting pode-se meter no barulho e tentar contratar João Palhinha também para o universo leonino. Para já o Tottenham tem no fundo aqui uma espécie de Tier 1 para poder escolher se quer acionar esta opção, se quer negociar esta opção, e é o que vai tentar fazer também a formação dos Spurs para tentar ter João Palhinha por mais anos em Londres e na equipa do Tottenham. Palhinha que na última temporada esteve em 45 jogos na equipa do Tottenham, 7 golos e 2 assistências somadas também durante esta temporada. Terminamos com notícia do novo treinador do Besiktas, Vincenzo
Vincenzo Italiano, treinador de 48 anos, esteve no Bolonha nas 2 últimas épocas, depois de 3 épocas de assinatura também na Fiorentina. É um treinador com cartas bem dadas em Itália, vai mudar-se para o Besiktas, é sempre um risco, mas ele quis arriscar, já foi anunciado de resto como treinador do Besiktas, contrato até 2028 para Vincenzo Italiano. E hoje estamos contados quanto ao mercado flash deste sábado, 6 de junho, amanhã estamos de regresso. Já sabem que se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar o like, são novos pelo canal do YouTube 00, subscrevam o canal, que amanhã estamos de regresso com mais novidades. É sempre um gosto estar convosco, um abraço e até amanhã.